Comprar a casa própria e não ter para onde ir porque o imóvel foi interditado pela Defesa Civil. Os pisos já estão soltando. Quando chove, a gente escuta os apartamentos estar lá à noite. Quer dizer, é perigoso, né? Aí eu fui embora. Não quis pagar para ver, não. A interdição foi em um condomínio do Rio de Janeiro. Enquanto durarem as obras, a Caixa terá que pagar aluguel aos mutuários. E-mails falsos viraram armas para roubar dinheiro da conta bancária de internautas. A gente descobriu que essas pessoas que também faziam as fraudes pela internet também faziam essas fraudes com cartão clonado. O grupo, que movimentou mais de 3 milhões de reais, foi localizado e condenado pela Justiça. Funcionário que substitui o chefe, mas não recebe por isso. Acontece até no Exército. Foi a unidade que eu comandei. Como subtenente ou como primeiro-tenente? Não, como subtenente. Mas essa é uma função... De primeiro-tenente. O senhor recebeu a diferença? Não, não recebi a diferença. O jeito foi pedir a diferença salarial na Justiça. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Recebeu um e-mail pedindo para clicar em um link? Desconfie. Em São Paulo, a Justiça Federal condenou uma quadrilha que roubava dados bancários de correntistas e sacava o dinheiro das contas. O caso foi investigado na Operação Captura, deflagrada em 2015 pela Polícia Federal. Os ladrões movimentaram pelo menos 3 milhões de reais e foram condenados. Em um ano, 274 contas fraudadas de clientes de 2 bancos da capital paulista. Resultado de um golpe que começou pela internet. Criminosos usavam e-mails falsos com remetentes das instituições financeiras. O vírus era instalado no computador das vítimas no momento em que elas clicavam no arquivo. E nessa hora, as informações bancárias eram capturadas. Além desses dados da conta bancária, o nome da pessoa, data de nascimento, essas coisas que poderiam ser obtidas pelo hackeamento da máquina, eles também precisavam do dispositivo de segurança do iToken, da conta. E, para isso, eles também precisavam se fazer passar pelo banco. Precisavam entrar em contato com o cliente, dizendo que eram do banco, para conseguir aquele número que seria necessário para efetivar uma transação, né, no caso de transferências e pagamentos. Eles se passavam por funcionários da Central de Segurança do banco e pediam à vítima que digitasse no teclado do telefone as informações. A gente descobriu que essas pessoas que também faziam as fraudes pela internet também faziam essas fraudes com cartão clonado. E dentro desses grupos aí a gente identificou também algumas pessoas que tinham empresas, pelo menos formais, né, muitas vezes fachada, que tinham empresas, na verdade, criadas só para conseguir a maquininha do cartão, ou às vezes tinham alguma atividade realmente ilícita, né? Mas usavam a maquininha para passar esses cartões clonados, sabendo que esses cartões eram clonados. O Ministério Público acompanhou desde o início as investigações da Operação Captura da Polícia Federal. Em um ano, os criminosos conseguiram roubar cerca de 3 milhões de reais de correntistas. Todo dia eles realizavam fraudes, eles já tinham todo um know-how, uma forma específica de atuar. E a forma de combater esse crime realmente tem que ser com inteligência, com a polícia, o Ministério Público, fazendo a interceptação telefônica, técnicas de investigação, porque senão é praticamente impossível de descobrir quem são os autores dos crimes. 19 pessoas foram denunciadas. Os procuradores pediram na Justiça Federal a condenação de todos os envolvidos no golpe. Na primeira instância, 8 integrantes da quadrilha foram condenados, com penas que variam entre 3 e 9 anos de prisão. A partir do momento que há prova da participação de pessoas em fatos como esse, como de qualquer outros crimes, né, é evidente que o juiz da aplicação da pena tem a finalidade de prevenção geral, né, de prevenção geral e especial também. Geral, quando para toda a sociedade, você demonstra que a prática de um determinado crime como esse vai repercutir negativamente. Então você avisa, olha, não pratique tal crime, né? Porque se praticar, haverá uma punição. E prevenção especial, porque para aquela pessoa que praticou o crime poder ser ressocializada. E como evitar cair em golpes na internet? Essa especialista em direito digital faz um alerta.
A ideia é que as pessoas entendam que normalmente esse tipo de golpe envolve engenharia social. Significa dizer, alguém se faz passar por um meio eletrônico, por alguém que você conhece e confia, para te pedir alguma informação sensível. Então o ideal é, primeiro, nem sempre quando o texto bater com contexto você confie, né? Sempre desconfie. As instituições financeiras normalmente não fazem esse tipo de contato, de pedido de senha por e-mail ou por telefone. Então sempre preste muita atenção com quem você está dialogando e proteja suas senhas, né? As senhas no mundo virtual, elas são as nossas credenciais de acesso e elas precisam ser protegidas. É o que André tem feito para evitar golpes depois de ter trocado as idas aos caixas eletrônicos pelo acesso online. Mas acredita que as instituições bancárias também precisam aumentar a segurança dos clientes. Alguns bancos e sites, eles enviam mensagens, tanto pelos aplicativos dos sites, como no próprio e-mail pessoal, que eu cadastrei, no caso. Eu informei ao banco, né, para ele entrar em contato comigo, informando que não enviamos links por e-mail, não aperte. Então isso também ajuda bastante. A colaboração não é só entre mim e meus colegas, meus amigos, meus familiares, mas as próprias empresas também devem participar, né, para evitar ou diminuir, minimizar os riscos da invasão de dados. Parte da população conseguiu realizar o sonho da casa própria nos últimos anos com programas habitacionais. Mas há mutuários que receberam imóveis com problemas de estrutura e acabamento. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, a Justiça Federal obrigou um banco a pagar aluguel aos moradores de um condomínio interditado pela Defesa Civil. A chave na mão de Sônia deveria significar a realização do sonho da casa própria, mas dentro do imóvel está tudo vazio. Virou um pesadelo, né? Porque quando eu comprei essa casa, para mim foi uma festa, né? Aí depois foi um sonho e de repente virou um pesadelo. Sônia deveria ter como vizinha a também aposentada Nelly, mas a sala do apartamento hoje é uma espécie de depósito que representa a frustração de toda uma vida. Os pisos já estão soltando. Quando chove, a gente escuta os apartamentos estar lá à noite. Quer dizer, é perigoso, né? Aí eu fui embora. Não quis pagar para ver, não. Em setembro de 2007, cerca de 600 pessoas passaram a ocupar os 140 apartamentos no condomínio Village dos Gerações, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Todas beneficiadas pelo programa de arrendamento residencial da Caixa Econômica. Este especialista explica que, diferente do Minha Casa Minha Vida, também do governo federal, o banco, nesse caso, não atua apenas como agente financeiro. O programa de arrendamento residencial é um programa como um leasing imobiliário. A pessoa compra, vai pagando um aluguel e depois de 20, 30 anos ele passa a ser dono pagando aquela última parcela, como é o caso de um automóvel. Então, no caso específico, né, de um programa em que a Caixa Econômica é a gestora, ela tem uma responsabilidade maior do que simplesmente administrar recursos, né, gerar recursos no programa Minha Casa Minha Vida. Quando tem o programa de arrendamento residencial, ela também é a própria dona do programa, a responsabilidade dela é maior. Por isso, os moradores não tiveram dúvidas em cobrar da Caixa quando rachaduras começaram a aparecer em vários blocos. Apavorados, eles chamaram a Defesa Civil do município, que constatou diversas falhas estruturais. A Defesa Civil percebeu que muitos estavam sendo os casos de rachadura. Então eles resolveram fazer um mutirão e vieram aqui e passaram o dia inteiro aqui estudando o condomínio. E interditaram o condomínio todo por causa de rachaduras, infiltrações. Com medo, muitos deixaram os imóveis e entraram com processo na Justiça Federal para que a Caixa pagasse um aluguel até que terminassem as obras nos apartamentos. E deu certo.
Essa é uma medida apenas paliativa e temporária, porque a Caixa Econômica Federal ela vai ter que fazer a reestruturação de todo o empreendimento, corrigir todos esses vícios de construção, para que todas essas pessoas que contrataram possam retornar para os seus imóveis e lá habitarem sem risco de desabamento ou algum outro risco estrutural. Depois da sentença, a Caixa Econômica Federal recorreu da decisão e tentou substituir o pagamento do aluguel por uma transferência para outro imóvel disponível no programa de arrendamento residencial. Mas, em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o pedido, argumentando que uma nova mudança provocaria não só desgaste físico e emocional, como também mais gastos financeiros. Eu acredito que tanto para a Caixa Econômica quanto para as partes que lá residiam, a solução ideal é a resolução dos vícios estruturais e o retorno dessas pessoas às unidades que elas já habitavam, que foi o que elas contrataram. Essa é sempre a solução mais interessante, né, para as duas partes, né? Enquanto isso não acontece, Rivaldo lamenta estar longe do clima de cidade do interior que encontrou no condomínio e quer a paz de volta. Aqui não tem nada, as crianças podem brincar, as famílias aqui se dão, não tem confusão, você não vê confusão de família aqui dentro, né? Os vizinhos são vizinhos, meu vizinho mesmo, ele viaja, chega, entrega a chave, toma aqui, toma conta do meu apartamento para mim. Isso é o quê? Confiança que você tem no seu vizinho. E outros aqui que já pediram, a gente atende. Agora, como é que você vai perder isso? Mais responsabilidades, mais compromisso, mais empenho. Ser promovido e ocupar um cargo de chefia exige do profissional. Mas o salário, por outro lado, também é maior. O problema é quando você assume o cargo, mas não recebe nenhuma vantagem financeira por isso. No sul do país, um subtenente do Exército, que fazia as vezes de primeiro-tenente, procurou a justiça para receber a diferença salarial. E conseguiu. Uma vida inteira dedicada ao Exército. Começou cedo, antes de ir para a escola do primário. Quando eu via os comboios militares passar, eu já desejava ser militar. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. A carreira militar teve seu auge um pouco antes de Jadir ir para a reserva. Durante 2 anos, foi comandante do pelotão de comunicações da Cavalaria em São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Foi a unidade que eu comandei. Como subtenente ou como primeiro-tenente? Não, como subtenente. Mas essa é uma função... de primeiro-tenente. O senhor recebeu a diferença? Não, não recebi a diferença. Na época, Jadir exerceu função atribuída a primeiro-tenente. Por isso, decidiu procurar a justiça para receber a diferença do soldo. Isso foi por nomeação, né? Não foi simplesmente o exercício da função. Ele foi nomeado como chefe do pelotão através de um boletim interno do Exército. Então ele, na qualidade de subtenente, recebe um soldo e na qualidade de primeiro-tenente receberia um soldo superior, né, porque é oficial. Então o que foi buscado foi essa diferença do soldo deste período. O pedido de liminar foi aceito na primeira instância da Justiça Federal e a União foi condenada a pagar a diferença dos valores. A AGU, Advocacia Geral da União, entrou com um recurso e o caso veio parar aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por maioria, a 3ª turma do tribunal decidiu a favor do militar. No voto, a desembargadora Vânia Hack de Almeida diz que ficou comprovado o desvio de função. A magistrada cita o Estatuto dos Militares que determina: o militar fará jus aos direitos do cargo que exercer, seja em caráter efetivo ou interino. O entendimento, então, foi o reconhecimento, né, desse pagamento, que ele deve receber esse pagamento, né, com os descontos. Então, isso no segundo grau ficou mais claro, que foi, então, recebe o pagamento com os descontos devidos. Né, a diferença com os descontos devidos, previdência e tudo que tiver que pagar. Né. A equipe do Via Legal procurou o Exército, mas o Comando Militar do Sul não se manifestou.
Jadir espera que o reconhecimento seja estendido para casos semelhantes. Sempre fui esforçado e sou esforçado até o momento, que a gente tem que estar sempre lutando conosco mesmo para ser sempre melhor. E o que eu fiz lá naquele segundo SMEC, assim, eu me realizei como militar, como pessoa, como tudo, e só faltava essa honraria de receber a diferença, né? Isso aí eu estou abrindo uma porta para que os meus colegas que hoje estão nessas funções também recebam algum dia a sua recompensa. Viajar para o exterior é o sonho de muitos brasileiros, principalmente de atletas, para representar o Brasil lá fora. Em Pernambuco, um jovem que faz um esporte pouco conhecido por aqui, o sepak takraw, foi convocado para jogar na Tailândia. Mas ele estava sem o título de eleitor, por isso foi impedido de tirar o passaporte. O jeito foi procurar os tribunais. Olhando assim, até parece que eles estão apenas se divertindo. Mas, na verdade, isso é um treino de sepak takraw. O nome é esquisito, porque o esporte é original da Tailândia. Requer muita agilidade, habilidade e concentração do atleta. Parece muito com futevôlei. A grande diferença é a bola, que é mais leve e bem mais dura. É um esporte fundado na Ásia, já tem 500 anos de existência, a gente trabalha e a gente alia aqui no Brasil ao futevôlei, que é um esporte semelhante, que é um esporte lá, o sepak takraw tem muita similaridade com o futevôlei, uma vez que é habilidade com os pés, usa peito, ombro, cabeça, é a mesma coisa como se refere ao voleibol. O esporte é pouco conhecido no Brasil, mas já mudou a vida de atletas como Edson. Ele é marceneiro e jogador de sepak takraw. Por causa das competições da modalidade, Edson já conheceu vários países. Fui para a China, França, Tailândia e agora novamente a Tailândia de novo. Já fui campeão em 2007 na Tailândia. Assim como ele, competir pelo Brasil é o sonho de vários atletas. Alan teve a primeira oportunidade de viajar para fora do país quando foi convocado para disputar a Copa do Rei na Tailândia. É um esporte que eu sempre gostei, é tipo um futevôlei, que eu sempre gostei de jogar futevôlei, futebol também. A Copa do Rei na Tailândia é o maior campeonato de sepak takraw do mundo e a delegação pernambucana é a única representante do Brasil na competição. Mas por pouco o garoto de 18 anos não consegue realizar o sonho de competir fora. Para viajar, ele precisava do passaporte, emitido pela Polícia Federal. Ele é um documento universal para que o cidadão ele se torne não cidadão apenas do seu país, mas cidadão do mundo. O documento só é liberado se a pessoa apresentar o título de eleitor. E Alan não tirou, porque tinha 16 anos nas últimas eleições. E o voto ainda era facultativo para ele. Não era obrigado a votar. Não era obrigado e nunca corri atrás de tirar. Correndo contra o tempo, ele e a tia procuraram o Tribunal Regional Eleitoral para resolver a situação. Mas em ano de eleições, não é possível emitir o título nos 5 meses anteriores à votação. E aí a gente conseguiu as declarações com o núcleo de coordenação do TRE, as declarações para ser levada à Polícia Federal, que no caso, na área de emissão. Mas aí não foi possível e a gente teve que intervir juridicamente. Os dois procuraram então a Defensoria Pública da União, que entrou com uma ação na Justiça Federal para conseguir a emissão do passaporte, mesmo sem o título de eleitor. Não seria razoável que a falta desse documento, que vai gerar sanções no âmbito eleitoral, implicasse, ou de forma mais ampla, prejuízos bem maiores para o atleta, que seria não participar do evento. A Justiça Federal julgou o caso e determinou a emissão do passaporte em regime de urgência pela PF. Na sentença, o juiz afirmou que a falta do documento poderia fazer o jovem perder a oportunidade de representar o Brasil em competição internacional e se aprimorar como atleta. Ao retornar, ele deve procurar retirar um passaporte normal, até mesmo para que essa caderneta ela possa ter uma validade de 10 anos e ser uma caderneta que possa ser aceita em vários países do mundo e não apenas numa situação específica. Agora, Alan torce para que o sepak takraw seja mais valorizado no Brasil e possa participar de outras competições. Mais patrocínio para poder a gente ter condições de treinar, viajar, para não estar em agonia em cima da hora. E aí eu estou muito feliz. O drama de ser portador de deficiência e perder o direito ao benefício concedido pelo governo.
Uma mulher de Minas Gerais parou de receber o dinheiro depois que o filho e o marido conseguiram emprego. A renda familiar chegou a 2 salários mínimos e ultrapassou o limite estabelecido em lei. Inconformada com o cancelamento, ela procurou a justiça e conseguiu o benefício de volta. A chegada de Rodolfo, hoje com 27 anos, mudou completamente a vida da Dona Rosa. Quando o filho completou 1 mês de vida, a mãe descobriu que ele tinha deficiências mental e motora. O teto caiu para mim naquela hora, eu te juro. Aí do posto eles já me mandaram no outro dia para o Agarrã. Aí pronto, não sosseguei mais. A criança especial exigia dedicação exclusiva. Dona Rosa teve que parar de trabalhar. Sem condições financeiras, ela recorreu ao INSS para conseguir o benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência. E foi com esse dinheiro que ela conseguiu criar Rodolfo. Se não fosse esse benefício dele, eu nem sei o que é que eu te dizia. Devia estar vivendo nas custas dos outros, né? Chamado de Benefício de Prestação Continuada, BPC, o auxílio de um salário mínimo é destinado a idosos e pessoas com deficiência que não tenham condições de se manter. É um direito do cidadão que está previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica de Assistência Social. Mas existem regras para receber esse dinheiro. Além de ter que comprovar a deficiência com laudos médicos, a renda familiar também é analisada. Hoje a legislação estabelece que para ter acesso ao BPC, o grupo familiar, a renda per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente à época do requerimento. Uma mulher deficiente física que não tinha condições de trabalhar recebia o benefício da prestação continuada, mas ele foi cancelado pela Justiça de Minas Gerais. É que somados a aposentadoria do marido e o salário do filho, a renda da família ultrapassou o limite estabelecido em lei. Inconformada, ela recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o caso, a 2ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, órgão julgador do TRF1, determinou que o benefício fosse restabelecido. A decisão foi tomada com base no artigo 203 da Constituição Federal, que prevê auxílio para idosos e deficientes que comprovem não ter condições de se manter, mesmo com a ajuda financeira da família. Os magistrados também levaram em consideração o entendimento do STF de que a condição de vulnerabilidade deve ser avaliada individualmente, já que em alguns casos o valor da renda familiar pode ser maior que o previsto em lei, mas ainda assim deixar a pessoa em condições econômicas precárias, como explica esse advogado. Essa questão da vulnerabilidade social, ela já está incerta, ela já está contemplada nas últimas alterações, bem antes da declaração de inconstitucionalidade do Supremo, ela já estava incerta nas últimas alterações dessa lei do ano de 2011, onde se depreende ali claramente que a vulnerabilidade social é um quesito imperativo em relação a essa questão específica da renda per capita. É a tranquilidade de ter uma renda para cuidar do filho que faz com que Dona Rosa só tenha gratidão e amor para oferecer para ele. Cuido dele com muito amor e carinho. É Deus no céu e meu filho aqui na terra, enquanto os dois estiverem. É isso. O Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!